Para começar, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal é alvo de 10 pedidos de impedimento no Senado. Do total de requerimentos registrados, 3 citam o caso do Banco Master como principal motivação. A abertura de um processo de impeachment de ministros da Suprema Corte depende da decisão do presidente do Senado. É permitida pela Constituição, mas seria algo inédito no Brasil. O pedido pode ser apresentado por qualquer pessoa. Os 3 últimos, de janeiro e fevereiro de 2026, foram apresentados pela sociedade civil, todos relacionados a esse episódio de possíveis irregularidades no Banco Master. O senador do Ceará, Eduardo Girão, do Partido Novo, ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre esse assunto e a gente separou um trecho. Vamos acompanhar. Já tínhamos pedido, inclusive outros senadores da República, a PGR, a suspeição, conflito de interesses. Até o momento, desde 14 de janeiro, a PGR não nos respondeu. Nós fizemos um aditamento dia 21 de janeiro com os fatos do Taiaiá, do resort. A PGR continuou sem responder. E hoje nós estamos fazendo também a PGR um novo pedido e um novo aditamento com relação a esse caso da representação de conflito de interesse do Toffoli. Aí, a fala do senador Eduardo Girão, eleito pelo estado do Ceará, filiado ao Partido Novo, mencionando o pedido de impedimento de um ministro da Suprema Corte, justificando as razões pelas quais eles entendem que é necessário avançar com esse pedido. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo, lá no Rio de Janeiro, tem tantas notícias conectadas ao caso do Banco Master e que, naturalmente, acabam envolvendo, neste momento, um ministro da Suprema Corte. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente vai tratar de muitos aspectos relacionados a esse caso, mas para abrir essa edição, esse destaque, né? Os pedidos de impedimento do ministro em questão e a fala do senador Eduardo Girão. Mota, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Há assuntos no Brasil que nunca saem de pauta. Impeachment de ministros é um desses assuntos. Agora eu gostaria de lembrar aqui, Caniato, um fato importante. Durante quase todo o ano passado, se discutiu o impeachment de outro ministro. É preciso refletir sobre isso. O Congresso deveria ser um poder independente, com capacidade, inclusive, de remover, através de impeachment, integrantes da Suprema Corte. Mas os parlamentares do Congresso têm os seus processos julgados pela Suprema Corte. E muita gente argumenta que isso, na prática, faz dos parlamentares reféns e torna impossível remover um magistrado da Corte, porque é a Corte que julga os processos dos parlamentares. E essa é uma questão que uma PEC que foi apresentada no ano passado pretendia resolver. Essa PEC foi apelidada de PEC da blindagem. Muita gente passou a dizer que ela promovia a impunidade dos parlamentares, até que o próprio Senado enterrou essa PEC. E tudo continuou igual. Pois é, o caso que envolve o Banco Master e, naturalmente, as várias conexões, os questionamentos em relação à possível participação de um integrante da Suprema Corte, em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. O Luiz Felipe Dávila também atento ao noticiário. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente vai trazer as principais notícias relacionadas às investigações e ao caso do Banco Master, mas agora, para abrir o programa, os vários pedidos que envolvem o ministro Toffoli e a fala de Eduardo Girão no Senado Federal mais cedo, destacando o que, na avaliação dele, é importante avançar com esse pedido de impedimento. Até hoje isso não aconteceu. Você acha que, a partir de agora, esse seria um motivo para
conseguir aprovar um pedido desse? Teria anuência do presidente do Senado Federal ou precisaria aguardar, por exemplo, a conclusão das investigações? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, olhando o histórico da atuação do Supremo Tribunal Federal, não é de se pensar que o Congresso não reagiria aproveitando este episódio para tentar restabelecer os pesos e contrapesos. É que para restabelecer os pesos e contrapesos, há vários caminhos. Evidentemente, o impedimento é um deles, como veio requisitando aí o Partido Novo por meio do senador Girão e outros 10 pedidos que já estão protocolados. Mas o que me parece mais essencial, quais são os projetos que já estão tramitando no Congresso Nacional para fazer com que o Supremo volte a ser uma corte constitucional? Por exemplo, fim de penduricalhos, supersalários, fim de decisões monocráticas, a votação do colegiado desses grandes temas e não apenas numa turma. Existem várias medidas que já estão tramitando e que me parece fundamental para resgatar este poder de corte constitucional e para frear o ativismo do judiciário, que ficou evidente neste caso. Primeiro, neste caso, mostra um absoluto conflito de interesse entre o ministro relator e o processo. Mostra claramente que o ministro não teve aí a grandeza de abrir mão, mesmo sendo sorteado, para tomar conta de um caso que o envolvia. E isso obrigou a corporação do Supremo a pedir para ele sair. Mas olha, ele está saindo do caso por uma vontade própria e não por um claro conflito de interesse. Então, essas coisas mostram que, apesar do episódio, ainda não caiu a ficha que é preciso rever normas, práticas, para que o Supremo volte a ser uma corte constitucional. E me chamou a atenção também, na entrevista agora do senador Girão, o descaso da Procuradoria-Geral da República com uma demanda de um senador da República sobre um caso. Como assim não dá informação? Como assim não responde aos pedidos? Tem que responder pelo menos, olha, agora por enquanto está sob investigação, não tenho o que revelar, mas ignorar, não dar satisfação, é uma desfaçatez de uma instituição com outra instituição. Então, Caniato, eu sempre vejo que essas crises são importantes para nós repensarmos como melhorar as regras de governança, do funcionamento dos poderes. E não apenas o processo de impedimento, que evidentemente faz parte da política explorar isso, porque cá entre nós, Caniato, mudar um ministro por outro é trocar 6 por meia dúzia. O que nós temos de fazer é mudar as regras de governança para que não continue ocorrendo este descaso e este descrédito das instituições no Brasil, porque isso só prejudica o funcionamento do Estado de Direito e da democracia. Menciona a necessidade de alteração das regras de governança. Seria a elaboração, a criação do tal código de conduta, um código de ética? Isso iria resolver a situação? Daqui a pouco a gente trata disso. O Bruno Musa também está com a gente, vai trazer as análises e impressões. Um dos assuntos relacionados ao Banco Master é a possibilidade de impedimento de ministro. Claro que isso já foi pedido em outras ocasiões e foi colocado em uma gaveta no Senado Federal. Agora seria diferente? É preciso aguardar as investigações? É prematuro falar disso nesse momento, Musa? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota e todos que nos escutam. Eu acho que passou de todo e qualquer limite do prematuro para esse tipo de discussão. Está escancarado, está escrachado. Mas eu achei muito interessante essa última fala do Dávila, quando ele mencionou trocar 6 por meia dúzia. E é realmente isso. Nós nos acostumamos a trocar 6 por meia dúzia em todos os âmbitos e acharmos que aquilo trará algum tipo de solução. Ou até mesmo algo que eu venho pensando muito, que a gente vem vivendo no Brasil, que expõe muito as vísceras desse caso, Caniato,
é justamente a falta de credibilidade nas instituições. Todas elas, tá? Todas elas, inclusive no jogo da política brasileira, inclusive nisso. Então, isso é extremamente importante. Veja, o que nos faz sermos subordinados à instituição é justamente você ter a confiança naquelas instituições. Você confiar nas mesmas para que a gente possa sermos subordinados a ela e respeitarmos a hierarquia dessas instituições. Ocorre que no Brasil nós perdemos essas confianças. Quando nós perdemos isso, qual é a razão de nos subordinarmos a todas as instituições que nos extorquem diariamente, retirando mais da metade daquilo que nós produzimos? Quase 50% hoje é o peso do Estado frente ao PIB. Se você perdeu a confiança e o respeito por essas instituições, o que nos resta para gerar algum tipo de rebeldia social contra o que está acontecendo? Basicamente o que eu sempre falo, porque o Estado detém o monopólio da violência. Nós não temos a quem recorrer. Eles vêm mantendo pessoas dependentes de uma máquina pública onde 50% dos brasileiros, em algum grau, depende de um cheque distribuído pelo Estado, foram mantidos à margem da produtividade de uma economia ao longo das últimas 2, 3 décadas, portanto, perderam espaço no mercado de trabalho competitivo de 2026, do século 21, e essas pessoas não mais respeitam ou confiam nessas instituições, mas dependem dessa tal máquina pública para viver. E assim você controla a população. Só que em algum momento isso tem um limite. E passou muito do ponto, do pêndulo de escancarado e escrachado, como as instituições públicas brasileiras não mais representam quase que a totalidade da população. Nós aceitamos o ponto de chegar e falar e darmos risada de, vai entrar qualquer um, sai um ladrão, entra outro ladrão. Não importa o partido, não importa o espectro político, nós nos acostumamos a isso. Então, o que nós vemos é que isso começa a se deteriorar. Em algum momento, isso é uma faísca para uma rebelião social. Afinal de contas, os impostos não param de crescer, a confiança já foi dizimada e chega um ponto em que simplesmente se torna insustentável. Na minha opinião, estamos próximos a isso. Pois é, a gente